Soberano Deus, te entrego nas tuas mãos, Senhor, esse jovem pastor, a qual vai trazer a palavra, seja com ele, Senhor. Que esta palavra, Senhor, possa nos trazer, aleluia, esperança, sabedoria, paz, compreensão, e que o Senhor esteja, Senhor, com este jovem nas tuas mãos, que ele diminua e que o Senhor cresça, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podem se assentar, fazendo um favor. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 2. Pode deixar o som assim bem baixinho, tá bom? Lucas, capítulo 2. Vamos cantar um pedaço daquele hino, meu vício, para a gente nos preparar para a palavra de Deus. Aquele hino em fervente oração, só a primeira estrofe e o coro, tá bom? Vamos lá, Marquinhos. Em fervente oração. Todos cantando, vamos cantar. Amém. O Evangelho de Lucas, gente. Existem 2 livros da Bíblia que não foram escritos por alguém com uma descendência que fosse judaica, hebreia. Estes são os livros de Lucas e o livro de Atos. Os 2 escritos pelo mesmo autor, que é Lucas. É o livro que hoje eu queria meditar com vocês no capítulo 2, mais especificamente no verso 7, mas a gente vai ler desde o primeiro versículo. Este evangelho de Lucas foi um evangelho escrito debaixo de uma apurada investigação. É um evangelho escrito a uma pessoa chamada Teófilo. É isso que diz o capítulo 1, versículo 1 diz assim: tendo, pois, muito empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, Lucas escrevendo a ele: pareceu-me também a mim conveniente de escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já está informado, ou seja, para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas. Nestes 4 versículos estão o grande porquê do Evangelho. Para que ele foi escrito, por quê, para quem?
foi escrito a Teófilo, esse homem excelentíssimo, tratado com uma diferença, provavelmente alguém de uma ascensão, de um alto cargo romano, alguém de posse, alguém de posição, Teófilo. O que Lucas vai nos preparar em relação a tudo aquilo quanto ele for falar, narrar, escrever, é que tudo aqui foi escrito de maneira histórica, daquilo que de fato aconteceu, que foi presenciado, que foi visto, que foi testemunhado, historicamente, todo mundo viu. Escrito para instruir alguém, para a gente ter certeza da nossa fé, certeza daquilo que nos foi ensinado, para a gente não titubear. Historicamente, ele vai narrando todos os fatos em ordem. Ele foi pedindo informações. Lucas não era discípulo de Jesus. Pedindo informações, era médico. E baseado nessas informações, provavelmente patrocinado por Teófilo, ele escreve este livro. Portanto, sendo algo que é baseado em fatos verídicos, incontestáveis, e é assim que ele continua o seu segundo livro, o livro de Atos, falando exatamente dessas coisas. De tudo que foi visto, que foi presenciado durante 40 dias após a ressurreição de Jesus, e ele vai construindo, através disso, dentro de nós a certeza de onde nós estamos pisando, de maneira que o Evangelho não é baseado numa especulação, não é baseado num achismo, ou numa filosofia, ou numa ideologia, ou num ideal, ou numa ideia. Ele fala de fatos, ele fala de verdade, ele fala de algo que não se acha que, depois de dizer isso, de construir de forma basilar a sua teologia, o seu livro, a sua escrita, ele vem narrando os fatos, do qual não há dúvida nenhuma entre nós do que o Evangelho é verdade. Nós falamos hoje, eu e meu pai, que qualquer livro do Novo Testamento é mais verídico, mais acreditável, mais real, mais digno de credibilidade do que qualquer escrito de Platão, de Aristóteles, de qualquer filósofo. Isto é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. É por isso que Jesus disse de si mesmo em João no capítulo 14, eu sou a verdade. Eu não sou uma ideia, como o Lula disse que seria. Jesus é a verdade, e tudo que eu vou falar aqui hoje para você é a verdade. E o que eu vou falar para você hoje? Eu vou falar sobre o seu coraçãozinho. Eu vou falar de coisas que você acha que você é livre. Eu vou falar de cantos, de quartos, dos quais você diz que reserva para Deus. E no exercício simples, a gente vai ver que falta muito de nós ainda para Deus. A gente é cheio de reservas. Nós não nos entregamos de fato ainda a Jesus. Não. Para tanto, eu gostaria de ler o livro de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Vamos lá agora, toda a sua atenção. Aconteceu naqueles dias, que saindo um decreto de César Augusto, para que todo mundo se alistasse, é um censo, nós vamos saber como é que está, da questão demográfica, quantos tem. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade, claro. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se
com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumprindo os dias em que ela havia de dar à luz, ela quem? Maria. Deu à luz a quem? A Jesus. Versículo 7, e é sobre isso que eu queria pensar hoje um pouquinho com a gente. E deu à luz o seu filho primogênito. Primeiro, significa que ela teve mais, teve vários. E olha que cena horrorosa. Deu à luz a seu filho primogênito, Jesus, e envolveu-o em panos e deitou num coxo de bicho comer, uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Em algumas versões, estrebaria, que não é um hotel hoje, como a gente fica no Rio de Janeiro. Estalagem é um lugar como este, talvez maior, com divisórias, sem banheiro, né? Tinha que sair, fazer suas necessidades lá de fora. O problema é que Lucas, este homem que fala a verdade, e através de apurada investigação, correndo atrás da verdade, ele, de forma muito sintomática, coloca essa frase, porque não havia lugar para ele na estalagem. Não havia lugar para quem? Para Deus. Não havia lugar para Jesus. O que eu queria falar hoje, simples aqui, é sobre esse Jesus que ainda hoje a gente acha, mas a gente vai descobrir que não, porque que ainda hoje ele continua não tendo lugar na estalagem, não tendo lugar na casa, não tendo lugar no ser. Por que que ainda a gente não dá lugar para ele? Ora, o texto é óbvio. Por isso, eu li do versículo 1 ao 6. Física, não se ocupa dois corpos o mesmo lugar no espaço. Por que que Jesus não tinha lugar naquele lugar? Na estrebaria, no hotel. Por quê? Estava cheio. A vida inteira de Jesus, se você for ver na narrativa dos evangelhos, foi tentar achar lugar dentro de alguém. Foi tentar fazer morada. Esse é o grande porquê do evangelho. Essa é a grande novidade. A grande novidade do evangelho é que há algo mais que possa nos habitar. Algo mais que dinheiro, algo mais que trabalho, algo mais que o valor estético, algo mais que o que o próprio Lucas, no capítulo 21, disse, que ocupa dentro de nós um lugar tão enorme dentro do nosso coração, de maneira que pouco a pouco, na verdade, Jesus não acha lugar dentro dele, sendo crente ou não. O que é que Lucas fala no capítulo 21? Ele fala assim, olha, cuidado para que o vosso coração não se sobrecarregue com os cuidados desta vida. Cuidado com que o seu coração não fique tão cheio, porque aqui tem muita gente trabalhadora, tem muita gente boa aqui, mas que se dedica, e a gente não percebe, por quê? Por causa do que foi dito na escola dominical, por causa do aeon, por causa da era, que dita em nós o que a gente deve ser, o que a gente deve correr atrás, o que a gente tem que ter para ser, e a gente trabalha, o nosso coração fica sobrecarregado. O nosso coração vai se sobrecarregando de ansiedade, de preocupação com essa vida, de maneira que a estalagem fica cheia e Jesus não acha lugar para ele.
o que ocupa de fato o nosso coração? Que o salmista, vez ou outra, olhava para dentro e fazia essa investigação. Que o próprio salmista, no capítulo 139, ele fala: varre e vê se há em mim algum caminho obscuro que eu não consiga detectar, e crie em mim um coração favorável para o Senhor habitar. A maior dificuldade de Jesus em achar lugar, pelo amor de Deus, não é lugar num templo, não é lugar, a gente faz muita coisa para Deus, na nossa intenção de impressioná-lo, mas a grande dificuldade de Jesus em achar lugar dentro do meu coração e do seu, no Novo Testamento, no Evangelho, na sua caminhada histórica, foi, por exemplo, a religiosidade. A religião. Esse nosso lidar com o sagrado, que vai tirando de nós, todo dia, a noção do santo. O sagrado é uma coisa, o sagrado eu faço, mas a gente perde a noção do santo, e a gente vai virando religioso, a gente vai virando mestres do domingo, a gente vai virando autômatos, e a gente ajoelha e já não sente mais nada. A gente vem no culto e dá essa sensação de nada, porque a gente já não tem mais nada a oferecer, vazio. E aí Jesus não acha morada. Por quê? Porque o nosso coração está extremamente ocupado. A maior dificuldade num culto é você estar aqui de corpo, alma e espírito. É aquilo que os judeus, lá no Muro das Lamentações, ou seja, no pedaço do templo que sobrou, eles fazem. Se você for lá hoje, eles vão estar orando de forma compulsiva e assim, igual eu estou. Você já viu eles fazendo assim, ó? Aqueles barbudinhos, cabelo aqui, judeus, orando. Por quê? Porque é uma forma deles dizerem para Deus que eu estou comunicando, adorando, entrando em contato com o Senhor, de corpo, alma e espírito. Todo o meu ser é seu. Agora a casa está ocupada demais. Esse é o problema. É muita ocupação. Por quê que Jesus não achou lugar? Jesus não achou lugar por causa do incômodo. Você já imaginou? Você já imaginou como seria incômodo Jesus numa estrebaria, cheio de gente? Quem é Jesus? Jesus é uma criança aqui. É isso que eles não entenderam. Jesus é criança. O incômodo que isso causaria para o dono da estalagem. Por quê? Porque quando nasce uma criança dentro da gente, quando nasce o novo, quando o novo nasce em casa, você pode falar mil coisas, mas a única coisa que a gente vai ter congruência aqui é que a rotina da casa toda muda em função do novo. Muda o marido, a mulher, o irmão, a hora de fazer comida, de dormir, de tudo muda. Por quê? Porque tem uma criança dentro de casa. Porque não existe. É isso que a Igreja Nova Aliança tem que entender. Não existe modo, maneira de Jesus habitar o seu coração sem que haja um incômodo. Onde ele está, incomodará. O que a gente vê, e eu vejo com muita tristeza, e me pesa o rosto, é que na nossa vida cristã, a gente vai andando, vai virando crente, e a gente é como se a gente dissesse para Deus:
Deus, eu aceito você dentro deste meu coração, mas não me incomode. Deixa eu ficar como estou, deixa eu continuar usando as coisas que eu uso, deixa eu continuar falando da forma que eu falo, seja palavrão, seja conversa fiada, seja coisa indecente. Pode entrar, pode ficar, eu vou lá, eu não vou matar culto, mas não me incomode. Não mexa em nada dentro de casa. Deixa-me como estou. Eu tenho a minha rotina, Deus. Como eu sei que entre nós, por exemplo, existe um jogo de futebol na piscina social. Quarta, dia de culto na igreja. E sexta-feira, dia de culto na igreja. Pode entrar dentro da minha casa. Não toque na minha rotina. Não me incomode. Eu não mudo. E aí a gente vai vivendo, cantando para Deus, meu coração é teu, mas não me incomode, não mudo, não mudo, não mudo, tudo meu continua igual. Por quê? Porque a gente tem essa capacidade de assimilar o cristianismo sem mudança de vida. Virou esse Deus do qual eu enquadro Ele. Eu enquadro Deus. É isso. Eu sento perto de Deus e falo assim, olha Deus, é assim. Eu sou assim, nasci assim, e aí a gente vai vivendo esta vida cristã vitoriosíssima, sem mudança, sem nada. Crentes que Ele habitou dentro de nós, como se Ele pudesse, como se uma das incapacidades de Deus, e eu creio que seja, uma da incapacidade, se é que existe uma incapacidade em Deus, é chegar em algum lugar e não transformar tudo. É não mexer com tudo, é não pôr em ordem tudo. Mas é este incômodo. E aí a gente vai indo. Não mexa, eu estou aqui, estou bem na igreja, Nova Aliança, mas porque entenderam tudo errado de Nova Aliança, tudo errado. Olha, entra dentro do meu coração, a gente tem um grupo de louvor extraordinário, entre, a casa é sua, mas eu tenho, é como um habeas corpus, para a gente sair de uma prisão, sair de uma sentença, eu tenho liberdade cristã. Aí eu fico vendo um monte de criança falar sobre liberdade cristã. Meu Deus, eu choro. Não, eu sou assim mesmo, glória a Deus, estou lá na Nova Aliança, afinal de contas tudo é novo, eu sei dos meus direitos, hoje eu sou livre, graças a Deus. Olha, eu vim de uma igreja, pelo amor de Deus, eu não podia fazer nada, glória a Deus, que hoje, lá na Nova Aliança, Deus entrou no meu coração, e eu tenho os meus direitos, sei da minha liberdade cristã. E eu fico vendo um monte de casa não habitada. Não habitada. Não, Deus não está lá. Porque a primeira coisa que você tem que entender, em se tratando de liberdade, abre parênteses, em liberdade cristã, que é uma confusão hoje no nosso meio, liberdade cristã é a liberdade que você tem de abrir mão daquilo que você poderia fazer, mas não faz porque você quer evitar o escândalo.
Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10. Versículo 31. Olha só o que Paulo diz sobre liberdade. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei, igreja, nova aliança, tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus, como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas os de muitos, para que assim eles se possam salvar. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, que teve que deixar de fazer um bocado de coisa, porque Paulo sabia que igreja é composta de espirituais e não espirituais. Igreja é composta de salvos e não salvos. Igreja é composta de adultos e crianças na fé. Igreja é composta de joio e de trigo. Está tudo dentro da igreja. Então, por estarem tudo dentro da igreja, eu não faço. Falta muito para vocês saberem o que é liberdade cristã. Vocês esqueceram de passar pela matéria de santidade primeiro. Para falar sobre liberdade, eu sou livre, porque de fato, e eu vejo isso, meu Deus, de fato aquilo, o seu costume, os seus hábitos, dos quais você diz e alega como sendo a grande prova da sua liberdade, é isso que tem se constituído a maior cadeia da sua vida. Porque o que nos prende é exatamente aquilo que a gente desconsidera. Todo mundo aqui se acha muito livre. Eu desafio você a ficar um mês, você é livre. Liberdade cristã você tem. Há um mês sem jogar bola. Há uma semana sem celular. Há uma semana sem responder pai e mãe. Há uma semana sem ver novela. E você acha que é livre. Liberdade cristã. Meu Deus, o coração está todo entupido. Pelo amor de Deus, busque a santidade. Busque a paz, busque o que o Juarez falou aqui, se eu fosse ler aqui, Efésios capítulo 4, do 17 até o milhão, só fala sobre isso. O que é que acontece? Quais são as características daqueles dos quais Deus entrou no coração? Fica novo, muda, tudo muda. Antes de falar de liberdade cristã, vai saber por quê, numa oferenda na esquina, pode faltar tudo, só não falta bebida alcoólica e cigarro. E você leva essa vidinha sua, mais ou menos, de gole em gole, falando, este é o meu estilo de vida, eu posso por causa da liberdade cristã. Ah, mas falta muito, minha filha. Muito. O nosso coração está entupido. Que Deus nos liberte hoje em nome de Jesus, porque o que falta na escola, o que falta na igreja, o que falta no trabalho, o que falta lá em Brasília, são exemplos. Isso falta. Se eu falar aqui para você hoje, lá na sua escola, pensa num exemplo, vai ter um problema sério para você. Você vai ter que computar bastante, porque procura-se exemplo. Procura-se o que Paulo disse no capítulo 11 da sua primeira carta. Sedes meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Eu sou exemplo. Falta-se, procura-se gente de coração limpo, que entendeu o Evangelho,
que sabe que eu, por exemplo, eu estou falando com vocês. Meu Deus, uma consciência em Deus que eu tenho, meu Deus do céu, me abriu em João, quando eu li João 14, porque quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, quando foi dito, e Jesus fala assim, olha, você quer ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Mudou tudo na minha vida, a minha forma de enxergar a Escritura, uma releitura total da minha vida, e eu ainda tenho que não fazer o que eu posso fazer, por quê? Por causa das crianças, eu tenho que ter responsabilidade, porque eles não sabem lidar com liberdade, eu sei, então eu não faço. Por que eu não faço? Porque sou livre para não fazer, porque eu sendo livre e tendo que fazer, e pôr em ação a minha liberdade, logo eu estou preso. Eu já não tenho a opção de não fazer. É isso que tem que entender. Falta-se muito para entender sobre liberdade cristã. Tem que orar demais. Tem que jejuar muito. Tem que ter intimidade com Deus. Tem que ter muito amor para falar de liberdade cristã. Porque tudo que eu faço em amor, eu faço para não prejudicar ninguém. Nem criança, nem velho, nem adulto, nem inteligente, nem o que não é, ainda não alcançou a igreja do Senhor. Tem gente que está lá na porta ainda, não é sentado, estou falando espiritualmente, de conhecimento, de luz. Tem gente que está lá, tem gente que está no meio, tem gente que está aqui, tem gente que já está tudo na frente, mas nós todos somos um corpo em Cristo, e a gente deve zelar um pelo outro. Fecha parênteses. Por quê? Por que que ainda a gente acha que deu lugar para Deus, mas não deu? Sabe qual foi o problema grande dos judeus? O problema grande dos judeus é que Jesus não era esperado. Não. O ambiente opressor romano, e o que eles esperavam como sendo um rei libertador montado num cavalo branco, general, que ia libertar e acabar com a opressão romana. Nós estamos livres. E aí vem Jesus. Vem Jesus e me nasce numa manjedoura. É uma decepção. É uma decepção tão grande para eles, que foi a tragédia. O Lucas também retrata, e aí sim, verdadeira grandeza de detalhes, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O problema é que eles achavam que o rei viria num cavalo branco. Não, ele vem montado num jumento. O problema dos judeus é que eles esperavam um Deus que nunca dissesse, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. O problema dos judeus foi que eles esperavam um rei nacional, que criasse um reino visível. E é João no capítulo 14 que diz que Jesus, de forma apavorante e decepcionante para os discípulos, quando Jesus disse assim, olha, eu vou manifestar dentro de vocês. Aí, vem Pedro e fala, da onde você tirou isso? Que você vai se manifestar dentro de nós e não no mundo, porque o reino dele já está posto, mas não é visível. O reino de Deus está dentro em vós. Por que que ele não foi aceito numa estrebaria e nem no nosso coração? Sabe por quê? Porque a gente enquadra Deus. Deus não pode, Jesus não podia entrar nessa estrebaria, porque não era esperado da forma com que veio, assim como a gente não o aceita como ele é. O nosso diálogo com Deus é assim, Deus, vamos sentar? Vamos. Sentamos. Você entra no meu coração, é seu, todo seu. Agora, eu quero que você seja para mim igual o que é para nós, igual o que a Bíblia é para nós, especialmente os crentes. Eu quero, Jesus, que tu sejas este amuleto para mim, esse patuá, é isso, que eu boto na cabeceira da cama e vai me livrar de todo o mal.
Aí o Salmo, capítulo 24, diz: você quer se livrar do mal? Primeiro, refreia a sua língua. Anda de forma coerente, ame. Deus, está aqui meu coração, mas você vai ser o almoxarifado do navio de produção do que eu trabalho. Almoxarifado. Quebrou uma peça, precisei de alguma coisa, e ele está lá imediatamente, está aqui. Entra no meu coração, porque a gente vai enquadrando ele vai nos seguindo, entendeu? O versículo fala assim, olha, quem quiser vir após mim, é Jesus falando, negue-se a si mesmo. E aí a gente olha para Jesus e fala assim, olha, se você quiser vir após mim, negue-se quem você é, o seu gênero, negue-se. Quer vir após mim? Seja este meu médico. Doença aqui em casa, não. É a grande consciência cristã nessa cidade até hoje. Crente não fica doente. Então, tu queres entrar aqui, pelo amor de Deus. Doença, não. Aí vem a Bíblia dando lambada na cara da gente o tempo inteiro. Aí Jesus entra na casa da sogra de Pedro. O que está lá? Uma mulher doente, febril. Por que eles falam isso? Você acha que é narrativa mesmo? Vocês acham que esses tipos de milagres, eles colocaram aqui, inspirados pelo Espírito Santo, para a gente saber disso e só? E o que eu tenho com isso, gente? A sogra de Pedro, pelo amor de Deus, não é nada minha, não estou nem aí para a sogra de Pedro. Mas isso existe na cara da gente, esse texto. Qual é a leitura que eu tenho que fazer quando eu vejo um texto bíblico como esse? É que na casa de crente de Pedro, onde Jesus provavelmente ficava muito, também se adoece. E uns, ele fala assim, olha, ele pega, igual pegou a sogra de Pedro pela mão, e fala assim, acabou a sua febre. Agora outros, é como no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 20. O que está escrito lá? 2 Timóteo 4, verso 20. Erastus, é Paulo falando. Paulo numa cadeia. Paulo, aquele que curou um jovenzinho, tadinho. Paulo pregava assim, bastante, sabe? Muitas horas. E ele ficou numa janela. Quando ele, cai morto. Aí o Paulo vai lá, ora por ele, e ele volta à vida. Muitos milagres, dons de maravilha Paulo tinha. Mas aqui, sabendo dessa liberdade de Deus, que uns vão ser curados e outros não, por isso que vida cristã não se baseia em testemunho, porque testemunho não é regra. Uns aidéticos serão curados e outros não. Uns serão libertos da enfermidade e outros não. Por isso Paulo, que não era doente, disse isso. Erastus ficou em Corinto, mas eu deixei Trófimo doente em Mileto. Simples assim. Ficou doente, não pôde vir, está doente, e é isso mesmo, porque no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu nunca falei para vocês, em nenhum lugar da minha palavra, que o céu seria aqui. Mas nós somos muito especiais, os crentes. E aí a gente aceita ele dentro do nosso coração como essa imunidade de que nada nos acontece, nada pode nos acontecer, sendo que o grande cerne do Evangelho é que em eu tendo Jesus, eu encaro essas coisas diferentes do que o mundo encara, porque ele me habita. E me dá força para continuar, para vencer, para olhar para cima, para saber aquilo que o meu pai disse, que o meu lugar não é aqui, aquilo que 2 Coríntios no capítulo 5 fala, usando uma linguagem transitória, de viajante, de transeunte, porque o nosso
tabernáculo um dia vai de fato terminar, mas nós temos em Deus um edifício eterno. Esse foi o Jesus, rejeitado de forma muito sintomática numa estrebaria. Agora eu queria de fato que você visse as arestas diversas da sua vida e visse mesmo se existe o lugar. Sabe por quê? Sabe qual é o problema? É que só cabe um no coração humano. Não há comunhão da luz com as trevas, só cabe um. Não dá para a gente andar desse jeito, cheio de remendo novo em trapo velho. Não dá. Vai explodir uma hora. E o que explode? Por que às vezes sai um escândalo na igreja? Por quê? Porque você acha que dá para assimilar pano velho com pedaço novo. E a gente vai pegando pedaços do evangelho segundo a minha conveniência. Não, essa parte é legal, eu vou levar para casa. Em nome de Jesus, meu Deus, sinal da cruz. Enquanto a gente não dá razão a Deus e todo o meu ser transformado pela palavra de Deus, assim como ele disse a Nicodemos, um religioso, que conhece a Bíblia melhor do que qualquer um que está aqui, te é necessário nascer de novo. É aquilo que foi dito ao jovem rico, ainda te resta alguma coisa, nascermos de novo. Esse Jesus, que foi rejeitado na estrebaria, muitos momentos da nossa vida é rejeitado, coração trancado. As igrejas se tornaram essa grande rejeição em massa, de maneira que a igreja de Laodiceia vai se transformando nesse arquétipo, cada vez mais vivo, de uma igreja do século 21, do qual ele está do lado de fora batendo, se vocês abrirem eu vou entrar, porque não tem lugar para mim. Esse rejeitado é aquele que no livro de João, no capítulo 14, porque não nos trata segundo o nosso mal, é aquele que fala para você hoje, crente ou não, ele fala assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Talvez aqui pessoas já rejeitaram a Deus demais, mas tem morada para você. O livro de Apocalipse, no capítulo 22, não termina com um término. Termina com o último apelo evangelístico, onde ele fala assim, olha, e o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E o convite é quem tem sede, beba de graça da água da vida. Deus tem lugar para nós, tem um lugar reservado para nós, mas a gente precisa abrir o nosso coração. A gente precisa levar isso a sério. A gente precisa abrir de fato, escancarar. A oração que eu quero fazer hoje é te desafiar a expor para Deus o seu coração. Essas gavetas tão guardadas que você tem. Essas coisas entapeçadas debaixo do tapete, que você se esquece. Essas coisas não confessadas, que não deixam o Espírito Santo atuar em você, que de fato o entristece de maneira constante. É pedir a Deus, Senhor, a casa é sua, faça dela o que tu quiseres. É isso que foi dito àquele homem no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 19, hoje eu vou entrar na sua casa. E quando ele entra na casa, você tem que abrir mão de tudo, dos seus pecados de estimação, da sua autoestima arrogante, daquilo que você não abre mão, porque eu sou homem, não faço, não falo, não peço perdão, não volto atrás.
Você tem que olhar e falar assim, olha, eu abro mão. Se eu roubei, eu te dou 4 vezes mais, eu restituo. Assim como fez aquele homem, o publicano. E aí, Jesus disse assim, olha, hoje sim, veio salvação a esta casa. Vamos ficar de pé. Não interessa como a gente é por fora. Isso Deus não fez não há nenhum critério para isso. Não interessa a sua condição, a sua cor, a sua pele, o seu cabelo, os seus defeitos, isso não interessa. Mas uma coisa é essencial para Deus. Ele quer um coração inteiro, inteireza no culto, inteireza na vida, inteireza no evangelho, porque Deus não aceita ninguém pela metade. Eu quero orar agora, e eu quero, em nome de Jesus, que haja conversão. Não é convenção, nem convecção, é conversão ao evangelho. Senhor nosso amado Deus e Pai, na sua presença, nesta noite, nós estamos diante de Ti, meu Deus, mais uma vez. Senhor, eu te peço, Senhor, meu Deus, traz salvação, meu Deus, a cada pessoa que está aqui. Meu Deus, essa pessoa que abriu o coração hoje, que tem uma coisa do qual ela acha que não é forte o bastante, Senhor, em nome de Jesus, tira dela o que ela não tem força, o que ele não tem força para fazer, para mudar. Senhor, arranca em nome de Jesus. Entra onde nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum pastor, nenhum marido, nenhuma esposa pode ir, mas a sua palavra foi que haja fruto, meu Deus, fruto de salvação nesta casa, nesta igreja. Em nome de Jesus, nos faz luz, meu Deus, definitivamente, uma decisão do seu evangelho, que seja assim para a glória do seu nome, porque isso é para isso que a igreja existe, e é para isso que eu existo, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, glorifique o seu nome, para a glória do seu nome, ó Deus. Pode cantar. Mestre, tem lugar em minha casa se quiser. Já bateu em tantas portas que nem sei, ó Rei dos Reis. Mestre, não pensei que fosse a casa de um plebeu, ainda mais alguém humilde como eu, ó Rei dos Reis. Minha casa, minha vida eu dei pra Deus, ó Senhor, como quiser, vem transformar. E a faça santa, 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 santo eu serei, grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim. Eu fui uma casa onde muita coisa entrou. Só eu sei o quanto o coração chorou, mas Deus mudou quando permiti que Ele entrasse em meu viver. Fez mudanças que jamais
Senhor, como quiser, vem transformar e a faça santa, 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 santa e santo eu serei, grandioso e santo, santo, santo. Ó Deus Altíssimo, habita em mim e a faça santa, 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 santo eu serei, grandioso e santo, santo, santo. Ó Deus Altíssimo, habita em mim e a faça santa, 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 santo eu serei, grandioso e santo, santo, santo. Ó Deus Altíssimo, habita em mim. Ó Deus Altíssimo, habita em mim. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levanta sua mão em nome de Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador, para Ele entrar dentro do seu coração? Levante a sua mão agora em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão perfeita do Espírito Santo seja com todos, desde agora e sempre. Todos digam amém.